Olá, me chamo Aurim, sou aluno de graduação em Engenharia Elétrica na UFC e faço parte do projeto de extensão quanto ao estudo de placas fotovoltaicas, tendo como professor orientador o professor Paulo Carvalho. E bom, hoje eu vim dar continuidade à questão dos conceitos básicos da eletricidade. Vimos no vídeo anterior a questão do que é a corrente elétrica e os seus tipos, ou seja, a corrente contínua e a corrente alternada. Vimos ainda a questão da resistência elétrica, que está diretamente relacionada com a dificuldade da passagem de corrente em um condutor. Sabendo disso, desses dois conceitos e juntando com o terceiro conceito que vimos anteriormente, que foi a questão da tensão elétrica, podemos chegar nas leis de Ohm. Ohm foi um importante cientista que passou anos estudando eletricidade e chegou a duas importantíssimas leis. A primeira lei afirma que a resistência ela é igual à tensão dividida pela corrente. Logo, ele viu que a resistência ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à corrente, por meio dos seus experimentos. E viu ainda que ao dividir essa tensão por essa corrente, podemos chegar na resistência. E isso pode ser comprovado pela imagem a seguir. Na imagem a seguir, temos aqui que o Ohm representa a resistência elétrica, que o Amp representa a corrente elétrica e que o Volt representa a tensão elétrica. Ao alterarmos algum desses fatores, iremos alterar pelo menos um outro fator. Logo, como podemos ver, ao alterarmos a resistência elétrica de forma que aumentamos, para manter uma mesma corrente, devemos aumentar também a tensão elétrica. E da mesma forma, para diminuir essa resistência e manter uma mesma corrente, devemos diminuir essa tensão elétrica. E bom, temos outras equações derivadas, sabemos que a primeira é que R é igual a V sobre I, ou seja, U sobre I, que é a tensão dividido pela corrente. Mas temos também que I, ou seja, a corrente, ela é igual a tensão dividida pela resistência, e que a tensão ela é igual à corrente multiplicada pela resistência. Sabendo disso, podemos chegar à explicação dos resistores. Os resistores, como dito anteriormente, são os objetos de estudo das resistências. E existem dois tipos de uma forma geral, que são os ômicos e os não ômicos. Os ômicos são aqueles resistores que ao aumentarmos ou a corrente ou a tensão, o outro fator irá aumentar proporcionalmente. Ou seja, a resistência será a mesma e, como consequência, isso vai gerar uma reta. Os não ômicos não, serão diferentes, porque ao aumentar o seu fator, não necessariamente vai gerar a mesma resistência. Logo, os aumentos não serão proporcionais. E bom, para a segunda lei de Ohm, ele percebeu que a resistência é igual à sua resistividade, ou seja, a resistividade do material, que depende do material e da temperatura do condutor, e é multiplicada pelo seu tamanho, ou seja, seu comprimento, e ainda a sua seção, a sua área. Ou seja, ele viu que essa resistência ela é diretamente proporcional à resistividade e ao comprimento, e é inversamente proporcional a essa seção do condutor. Podemos ver isso nessa imagem, onde a resistência desse componente será igual à sua resistividade, ou seja, vai variar dependendo do componente e da sua temperatura, é multiplicada pela seu comprimento e então dividido pela sua seção, ou seja, a área do condutor. Ao fazermos essa relação, encontramos a resistência de qualquer condutor. E bom, sabendo disso, é basicamente o que estudaremos nessa aula. Vimos que a questão da primeira lei de Ohm é a relação entre a corrente, a tensão e a resistência elétrica, e vimos a segunda lei de Ohm, que é uma relação entre condutividade, seção e comprimento do condutor. Temos aqui as notas para as imagens. Aqui a primeira nota para a primeira imagem, para a segunda e para a terceira imagem. E para um melhor aprofundamento no assunto, segue algumas bibliografias de fácil acesso. Então, bom, basicamente, essa foi o vídeo. Muito obrigado pela atenção e até
o próximo vídeo de conceitos básicos da eletricidade.